leitura. Não deixe de acompanhar esse texto, pois nós vamos meditar na palavra do Senhor. Localize aí o seu texto. Capítulo 24, versículo de 15 a 20. Evangelho de Mateus, capítulo de número 24, versículo de 15 a 20. Se você localizou o texto, então vamos juntos fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim: assim, pois, quando virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa coisa alguma. Evangelho de Mateus, quem estiver no campo, 24, não volte atrás para buscar sua cabra. Ai das que estiverem grávidas e das que localizou o texto, aqueles dias juntos fazer orai para que a vossa fuga não se dê no inverno. Diz assim, nem no sábado. Assim, pois, amém, quando virdes, Deus abençoe, o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Nesse texto, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça e acompanhe da casa coisa. Evangelho de Mateus, quem estiver no campo, não volte atrás. Para 15, Jesus, as que estiverem grávidas, um de seu localizou o texto, para os dias juntos, ele será dizendo a vossa palavra não se deu. Então, diz assim, posso resumir, assim, pois, quando a gente vai falar nessa noite, toda a abominável da desolação, sem que falou o profeta Daniel por pregação, tem uma necessidade. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para Jesus. Quem estiver sobre o eirado, não desça, quanto à necessidade de pregação. Quem estiver no campo, não volte atrás. Para 15, Jesus, aí, fazendo uma localizou o texto, para se encontrem juntos. Ele será aí, a vossa família. Não se encontra, eu então, diz assim, posso ter certeza, assim foi, tomarão as devidas precauções, o abominável da desolação, em que falou o profeta Daniel, tomarão as devidas precauções. Então, se estiverem na Judéia, fujam para Jesus, quem tomará as devidas precauções, cortando gastos, para que não entre num colapso ainda maior. Uma família que está à espera de uma criança, com certeza vai se preparar para receber aquela criança. Com certeza vão ter que tomar algumas medidas, algumas precauções. A fé em Deus, ela não anula, queridos, a necessidade de se precaver. A fé em Deus, ela não anula a necessidade dos cuidados abomináveis, da desolação, de que falou o profeta Daniel, tomarão as devidas precauções. Acabamos de ler, então, se estiverem na Judéia, fujam, tomarão as devidas precauções. Ele estava falando aos discípulos a respeito de não entre num colapso ainda maior. Ele estava demonstrando a necessidade de estar em discípulos precaveiros, vai se preparar para receber aquela criança. Ele estava então falando para eles a respeito da necessidade de precaução nos momentos difíceis. A fé em Deus, ela não anula, queridos, a necessidade de se precaver sobre ele. A fé em Deus, ela não anula a necessidade de estar em desolação. Capítulo que falou o profeta Daniel, tomarão ele se origina, a fé de fé em Deus, ele estava falando aos discípulos que não entre no colapso ainda maior. Ele estava demonstrando a necessidade de estar em discípulos precaveiros e a dificuldade para receber o belo tempo. Ele estava então falando para eles a respeito da necessidade de precaução nos momentos difíceis. A fé em Deus, então, se capavam de se então estavam se a fé em Deus, ela é mais uma necessidade de estar em Deus. Capítulo que falou ele se ele estava falando aos discípulos, ele estava demonstrando haverá um dia em que não ficará pedra para receber o belo. Será se existe alguma semelhança com os dias atuais? Muitos, na verdade, têm sido duramente criticados, muitos líderes, porque durante esse período de dificuldade, esse período de aflição, muitos líderes, juntamente com suas lideranças, resolveram fechar os templos por conta de uma precaução.
E ali nós temos um momento em que, por conta do templo, surge essa discussão. Mas a questão aqui não é quem está certo ou quem está errado entre fechar ou abrir o templo. Mas a questão é refletirmos quanto aos benefícios que isso pode trazer para a sociedade, para a população. Mas é interessante, irmãos, que os discípulos são surpreendidos com a palavra de Jesus. Há uma palavra para os discípulos de que haveria um dia, de que naquele templo de pedras construído para se adorar o Senhor, não ficaria pedra sobre pedra. Jesus estava mostrando para eles qual era o verdadeiro templo. Qual era o verdadeiro templo? O lugar de adoração, o lugar de buscar o Senhor. Na verdade, queridos, o templo é o meu corpo, é o seu corpo. Eu e você somos igreja do Senhor, somos templo do Espírito Santo. Amém? Nós somos o templo do Senhor. O templo de Deus, a igreja de Deus, não é construída por pedras, não é construída por mãos humanas, mas são aqueles que foram regenerados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. A igreja jamais fecha. Há muitos templos que se fecharam. A exemplo, nós também fizemos uma pausa durante essa quinzena. Há muitos templos que se fecharam, sim, mas na verdade foi um momento, e está sendo um momento apenas passageiro, é momentâneo, e brevemente nós retomaremos as nossas atividades normais, em nome de Jesus. Estamos orando por isso, e estamos assim desejando que isso aconteça. Mas voltando para o texto de Mateus capítulo 24, Jesus então estava demonstrando que diante de sinistros, diante de eventos que os atingisse, deveriam tomar as providências cabíveis com prudência. E é exatamente isso que a gente está vendo acontecer nos nossos dias. Jesus estava orientando os seus discípulos que diante dos sinistros, dos eventos que os atingissem, eles deveriam tomar providências cabíveis com prudência. Mas que providências seriam essas? Como essa prudência se manifesta? E a primeira coisa que Jesus alerta aos discípulos é que se quisessem ser salvos, eles deveriam estar dispostos a isso. E essa palavra também é para mim e para você hoje. Se você quiser ser salvo, se você quiser alcançar a salvação, você precisa estar disposto, você precisa querer, você precisa desejar, você precisa buscar. Olha o versículo 16. O versículo 16, Jesus diz: então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mesmo que para isso, mesmo que para se salvar, tivessem de fugir, Jesus estava dizendo a eles: vocês precisam estar dispostos. Não deixem que o orgulho bobo destrua a vida de vocês. Não deixem que o orgulho bobo destrua a vocês. Jesus estava dizendo, irmãos, para os discípulos que se eles quisessem salvar-se, e aqui nós temos uma aplicação direta. Jesus estava falando da salvação da própria pele, da própria vida, do corpo físico, da vida humana. Mas eu quero fazer uma aplicação com você também da vida espiritual. Eu quero aplicar isso para você quanto à vida espiritual. Porque naquele momento a fuga para os discípulos, naquele momento de perseguição e de crise que estava por vir, não era uma evidência de que eles não confiavam em Deus, não demonstrava que eles não confiassem, não demonstrava que eles não crescem, não demonstrava que eles não eram servos de Deus, antes demonstrava que eles eram humanos e estavam tentando salvar a sua própria vida. Mas eu quero fazer uma aplicação para você. Se quisermos ser salvos, e aqui eu estou aplicando agora para a salvação da alma. Eu não estou falando apenas, simplesmente da salvação da vida do corpo humano, da vida física e material. É por essa razão que nós estamos em um período de quarentena, porque estamos sim buscando a salvação do corpo, a salvação material. Mas agora, eu estou falando para você de uma salvação espiritual. Eu estou falando para você de uma salvação do seu espírito, para que você não seja condenado, para que você não seja lançado no lago de fogo,
Você precisa estar disposto para ser salvo. Muito pior que o coronavírus. Muito pior que qualquer outra praga, ameaça ou mazela. Muito qualquer outra ameaça. É ter a vida, é ter a alma lançada no inferno. É ser condenado a uma eternidade sem Deus. Mas para se salvar, para ser salvo da ira vindoura, você precisa estar disposto a se arrepender dos seus pecados e a buscar o Senhor. E eu te pergunto, você está disposto? Você quer ser salvo? Se a gente perguntar para multidões, quem quer ser salvo? Todo mundo levanta a mão e diz, eu quero ser salvo. Todo mundo! Mas a palavra de Deus para mim e para você hoje é para que, se quisermos ser salvos de verdade, a gente precisa estar disposto. A gente precisa estar disposto a querer fugir para ser salvo. Naqueles dias, a fuga seria quanto à perseguição, seria quanto à invasão de Jerusalém, que estava prestes a ocorrer. Mas a fuga hoje que eu estou me referindo a você, é a fuga desse mundo. A fuga a qual eu te convido hoje, se você quiser ser salvo, você precisa fugir dos prazeres, do pecado, das paixões. Você precisa fugir desse mundo e se refugiar nos braços do Senhor. Você quer ser salvo? Você deseja ser salvo? Então, a palavra de Deus para você hoje é: fuja desse mundo. Fuja das paixões. Fuja dos prazeres. Fuja! E se refugie nos braços do Senhor. Fuja dos vícios. Fuja do pecado. E corra para os braços de Deus. Amém? Eles precisavam estar dispostos a ser salvos. Aqueles que estivessem na Judéia deveriam fugir. Essa foi a primeira recomendação para o Senhor. A precaução para os dias difíceis. A primeira precaução seria estar disposto a ser salvo. A segunda, compreender que a vida é bem mais valiosa que os bens materiais. Há muitas pessoas que vivem aprisionadas pelos bens materiais. E nesse momento em que nós estamos vivendo, nessa circunstância em que nós estamos enfrentando, é possível perceber que grandes e pequenos, ricos e pobres, estão na mesma situação, em quarentena. Sabe o que isso reflete? Sabe o que isso revela? Que nós somos iguais. Que não há nenhuma diferença de mim para você. Isso mostra que os bens materiais que você contraiu, os bens materiais que você tem, eles não são capazes nem de salvar a sua vida humana. Eles não são capazes de salvar a sua vida física e material, quanto mais a sua vida espiritual. Os bens materiais não podem comprar nem a sua salvação terrena, nem a sua salvação celestial e espiritual. A vida é muito mais valiosa do que os bens materiais. Não haveria tempo para ficar juntando coisas. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: olha, quando chegar o momento do fim, quando chegar os dias da dificuldade, não vai haver tempo para ficar juntando coisas. O essencial era cuidar da vida, seria cuidar da vida e buscar salvar-se. Olha o versículo de número 17. Quem estiver na Judéia, quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar coisa alguma. Ao invés de descer do eirado, do piso, sobre o teto ou do segundo andar, quem pensasse em descer de lá para tentar tirar alguma coisa para salvar, deveria antes preocupar com a sua vida, porque a vida era mais valiosa do que os bens materiais. E eu quero dizer para você hoje, a vida vale mais do que os bens que você pode contrair, que você está contraindo. Perder as coisas era nada diante de perder a própria vida.
perder as coisas materiais, são nada quando se compara à perda da vida humana. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder a sua alma? O que o homem pode dar em troca da sua alma? De que adianta você trabalhar, contrair bens, juntar bens, e você chega nesse momento e percebe que os seus bens materiais não são capazes de salvar nem a sua vida física, não são capazes de preservar nem o seu físico, quanto mais de trazer a salvação espiritual para você. De que vale ganhar o mundo todo? De que vale juntar todos esses bens e perder a sua alma? Que dará o homem em troca da sua alma? A vida vale mais do que os bens materiais que você possa juntar, que você possa contrair. A vida vale mais do que o seu carro. A vida vale mais do que a sua casa. A vida vale mais do que o dinheiro que você tem. A vida vale mais do que qualquer coisa. A vida é mais valiosa. Então cuide da sua vida. Então zele pela sua vida. Então preserve a sua vida. Mas a sua salvação, a vida com Deus, é mais valiosa do que a sua própria vida. Se você precisa cuidar da vida porque ela é valiosa, eu quero te dizer hoje algo que é muito mais valioso do que a própria vida: a presença de Deus, próprio Deus, real e presente nas nossas vidas. Deus é mais valioso do que a nossa própria vida. Ele é muito mais valioso. Então, entenda que a sua vida, ela é mais valiosa, ela é mais preciosa do que os bens materiais que você possa comprar. Amém? Então Jesus estava dizendo para os seus discípulos quanto às necessidades de precaução, a precaução para dias difíceis. Ele estava dizendo para ele que quando chegassem os dias difíceis, eles precisavam se precaver. E a minha palavra para você hoje é essa: você precisa se precaver, não somente quanto à vida humana, quanto à vida material, quanto à vida física, mas você precisa se precaver também quanto à sua vida espiritual. Jesus disse, no versículo 16, que para ser salvo, os discípulos precisariam estar dispostos. Você precisa estar disposto para ser salvo. Você está disposto? Está disposto a fugir? Está disposto a fugir das suas vontades? Está disposto a fugir dos seus prazeres? Jesus disse que os discípulos precisariam entender que a vida deles era mais valiosa do que os bens materiais. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. A tua vida vale mais do que os bens que você tem. E a terceira coisa que Jesus estava dizendo aos discípulos, versículo 18, é que eles deveriam estar dispostos a deixar tudo para trás. Eles deveriam estar dispostos a deixar tudo para trás. Olha o versículo de número 18. E quem estiver no campo, não volte a buscar a sua capa. A capa era a coberta que se usava por cima das vestes. Ela iria trazer proteção para os dias de frio, para os dias de calor. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que você precisa entender que se quer ser salvo, que se quer o Senhor, tem que estar disposto a deixar tudo para trás. É preferível perder as coisas materiais deste mundo. É preferível perder isso a que perder a própria vida. A vida vale mais que os pertences. A vida vale mais do que os bens materiais, mais do que as posses, mais que qualquer outra coisa. Jesus disse, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, siga-me. Aquele que amar pai, mãe, amigos, irmãos, cônjuge, filhos, mais do que a mim, não é digno de mim. E aquele que não tomar a sua cruz e me seguir, e aquele que não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. E a minha pergunta para você hoje é essa: você está disposto a deixar tudo para trás? Você está disposto a renunciar tudo? A renunciar o mundo, a renunciar os prazeres, a renunciar as suas paixões, a renunciar os seus vícios?
Naqueles dias de dificuldade, os discípulos tinham que estar dispostos a renunciar até à própria roupa do corpo. Você está disposto a renunciar à sua própria vida? Você está disposto a renunciar às suas vontades? Você está disposto a renunciar aos seus prazeres? É preciso estar disposto a deixar tudo para trás. Os seus vícios, os seus pecados, os seus prazeres, a sua própria vida. Será se Cristo não é mais valioso do que os seus vícios? Será se Jesus não é mais valioso do que os seus pecados, do que os seus prazeres? Pense nisso. A verdade é que muitas vezes nós estamos dando valor mais aos nossos prazeres, mais aos nossos vícios, mais aos nossos pecados do que a Jesus. Os vícios valem mais do que Jesus. Os prazeres valem mais do que Jesus. O pecado vale mais do que Jesus. Isso não pode continuar assim. Será que Deus te pediria para deixar para trás algo que não fosse bom para você? Se Ele diz para você deixar algo que você acha que é bom, é porque Ele tem algo muito melhor para você. Se você quer ser salvo, então você tem que estar disposto a deixar tudo para trás. Está disposto a deixar tudo para trás? O Senhor te convida nessa noite. Se você quiser ser salvo, você tem que estar disposto a deixar tudo para trás. Tem que estar disposto a deixar para trás. Porque Jesus é mais valioso. Amém. E em quarto e último lugar, depois de dizer para os discípulos que eles deveriam estar dispostos se quisessem ser salvos, que eles deveriam entender que os bens materiais valem mais, que a vida vale mais do que os bens materiais, eles deveriam compreender que tinham que estar dispostos a deixar tudo para trás. E por fim, eles não poderiam deixar que as tradições fossem obstáculos para a sua salvação. Olha o versículo de número 19 e 20. Ai das que estiverem grávidas, ai das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Os tempos do fim serão tempos difíceis. Mas muitas tradições podem servir de obstáculos à salvação. Foi assim quando Jerusalém foi sitiada. Foi assim quando Jerusalém foi sitiada pelo Império Romano. Foi dessa forma. As tradições dos judeus se tornaram empecilhos, obstáculos para a salvação de muitas almas. O orgulho do judeu se tornou um impedimento para que muitos fossem salvos. Conta-se que na Torre de Antônia, alguns judeus apoderaram-se daquela torre, invadiram aquela torre, entraram, ficaram lá. E ali era a sede do governo representativo do Império Romano. E ali, alguns judeus se refugiaram. E enquanto estavam eles ali, disse que tinha mantimento por um bom tempo. Mas ao final, quando os mantimentos se acabaram, aqueles judeus que ali estavam eram tão orgulhosos que quando os mantimentos se acabaram e eles viram que não tinha mais jeito, eles fizeram um acordo de um matar o outro e o último tirar a própria vida, para você perceber o tamanho do orgulho humano. O quanto o orgulho pode ser um impedimento, um empecilho, um obstáculo para a salvação. O quanto as tradições também podem servir de obstáculo para a salvação. Os discípulos deveriam entender que as recomendações de Jesus era para que a sua salvação não ocorresse no sábado, porque pela tradição do sábado os dias se tornariam mais difíceis. Não deveria ocorrer no inverno, porque haveria uma dificuldade ainda maior e muitas necessidades, inclusive a de salvação da própria vida. A própria vida humana seria negligenciada.
Não podemos negligenciar a vida por conta das tradições humanas. A vida é mais importante do que as tradições. Salvação implica numa ruptura de certas tradições, numa ruptura com o tradicionalismo, com a religiosidade vã. E eu quero te convidar nessa noite, em nome de Jesus, a romper com as tradições vãs, com a religiosidade vã, com o tradicionalismo vã, que serve de obstáculo para te afastar de Deus. Eu te convido, em nome de Jesus, a abrir mão de tudo isso. A gente entende o que Jesus está dizendo aqui para os discípulos, para orar para que a fuga, para que esses últimos dias não ocorresse nesse período de sábado, nem nesse período de inverno, porque, irmãos, são tempos difíceis. É só a gente comparar. André Luiz, o nosso filho, nasceu durante um período de festa, um período festivo, um período de final de ano. E é um período semelhante a este, é um período de dificuldade. É um período, irmão, em que muitos médicos estão entrando em férias e nós temos assim uma dificuldade quanto ao acesso aos serviços de saúde. Nós temos algumas dificuldades e a gente sente isso na pele. Jesus estava dizendo para os discípulos, as dificuldades se tornariam ainda mais agravantes, ainda mais difíceis. Em outras palavras também ele estava dizendo, não permitam que as tradições de vocês se tornem obstáculos para a salvação. Havia a tradição da guarda do sábado. E haveria quilômetros X a serem percorridos, ou que poderiam ser percorridos. Como ficaria os discípulos, os judeus, que tinham essa tradição de só poder caminhar, só poder andar um número X de quilômetros em dias de dificuldade, que eles precisariam correr para fugir. E quando chegassem no limite, e aí ficariam entre a cruz e o punhal, entre a tradição ou a salvação da própria vida. O que é mais importante? E a minha pergunta para você hoje é essa: o que é mais importante? As tradições, o tradicionalismo, a religiosidade vã ou a preservação da vida humana? Pense nisso. Pense nisso. Mas sabe o que é interessante? É que mesmo diante da palavra de exortação do Mestre, mesmo diante das recomendações de Jesus, infelizmente, quando das dificuldades dos últimos dias e a necessidade de precaução para tais dias, Jesus estava trazendo uma profecia também quanto ao sítio de Jerusalém, quanto à destruição de Jerusalém. Jesus estava trazendo uma palavra para os judeus, Jesus estava trazendo uma palavra para os gentios, digo, para os judeus daqueles dias, mas muita gente deixou de ouvir, muita gente deixou de atender à voz do Mestre. E como resultado, sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu naqueles dias? Cerca de 1 milhão de judeus foram mortos, a maioria deles foram crucificados. E cerca de uns 2 milhões de judeus, porque não deram ouvidos às recomendações do Mestre, à voz de Jesus, foram vendidos como escravos. Mas aquelas palavras eram mais que recomendações para aqueles dias. Aquelas palavras de Jesus, estas palavras que acabamos de ler na mensagem de hoje, elas eram mais do que recomendações, do que uma profecia para aqueles dias da destruição de Jerusalém. Era uma profecia que não só se cumpriria ali, como se cumpriu de fato, mas que também, muito mais terrivelmente, será os tempos do fim. Ele vai prosseguir, depois desses versos que nós lemos, dizendo que os últimos dias serão dias em que viria grandes epidemias sobre a terra. Nós estamos vivendo esses momentos. Nós estamos vivendo os momentos do fim. Embora eu afirme a você que ainda existem alguns eventos a se cumprirem, mas eu quero te dizer, tudo isso está apontando para o cumprimento da palavra de Deus, para alertar você de que Deus está te convidando a se arrepender. Deus está te convidando a fazer um ajuste na sua própria vida.
Deus está te convidando a rever os seus conceitos, a rever as suas práticas, em nome de Jesus. Se o seu cumprimento foi terrível naqueles dias, se o cumprimento da palavra foi terrível para aqueles dias, ainda mais terrível será esse cumprimento, ainda mais terrível será nos tempos que se seguem. Eu não estou trazendo essa palavra para te colocar medo, mas eu estou trazendo essa palavra para dizer para você que a vida do Filho do Homem está às portas. Jesus está voltando, Jesus está vindo. E você está pronto? Você está preparado? Você tem ouvido a voz e as recomendações do Mestre? Quem sabe você não esteja disposto. Você quer ser salvo, mas não está disposto à salvação. Você quer ser salvo. Quando perguntam para você se você quer ir para o céu, você diz, eu quero, mas não está disposto. Para ser salvo, tem que estar disposto. Ou talvez você supervaloriza os bens materiais. Os bens materiais, o materialismo, o trabalho, consome você. Você se dedica no trabalho, você dá o melhor no seu trabalho, você faz o melhor no seu trabalho, mas a minha pergunta é, e Deus? Onde fica? E Deus? Onde fica? Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Você está dando a César o que é de César. Beleza, Deus te abençoe, isso é justo, mas a minha pergunta para você é, está dando para Deus o que é de Deus? Você se dedica no seu trabalho, você dá o melhor de si no seu trabalho? A igreja, a obra do Senhor, o trabalho do Senhor está capengando. Você não tem tempo. Você não tem tempo para Deus. Você não tem tempo para as coisas de Deus. Mas o seu trabalho, porque você tem a salvação financeira, você tem a salvação material e financeira, e a salvação espiritual, que você tanto diz que é valiosa, que é mais valiosa do que os bens materiais. Como é que fica? Tiago nos convida, se temos fé, precisamos demonstrar por meio das obras. Você tem mostrado a sua fé pelas obras? Você tem provado a sua fé pelas obras? Ou será que você tem apenas palavras bonitas, um discurso bonito? Quem sabe, por conta também das tradições, do tradicionalismo, da religiosidade vã. Talvez você seja aquela pessoa que diz, eu nasci nessa religião, eu cresci nela e eu vou morrer nela. Sem Jesus? As tradições são mais importantes do que o Senhor? Pense nisso. Reflita sobre isso. Não deixe de pensar sobre isso. Os prazeres desse mundo talvez sejam mais valiosos para você. Talvez os vícios você não está disposto a deixar tudo para trás. Então eu sinto muito em ter que dizer, você não serve para ser discípulo de Jesus. Jesus disse, aquele que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não se pode servir a dois senhores. Ou você agrada um e desgosta o outro. Mas servir os dois é impossível. Não dá para acender uma vela para Deus e outra vela para o diabo. Ou você acende a vela do diabo, ou você acende a vela de Deus. Não dá para acender as duas velas. Não dá para servir a Deus e a carne. Não dá para servir a Deus e os prazeres. Não dá para servir a Deus e a glória humana. Não dá para querer buscar a glória de Deus e buscar a glória humana, a sua própria glória. Uma exclui a outra. Ou você busca a sua glória e exclui a glória de Deus, ou você busca a glória de Deus e exclui a busca e o desejo pela glória humana. Mas nessa noite, o Senhor nos convida a nos desfazermos de toda a tradição,
de toda religiosidade vã, de todo radicalismo e abraçar a salvação com todo o nosso coração. O Senhor nos convida nessa noite a abrir mão dos prazeres, das paixões da nossa carne e a abraçar a sua salvação, a sua palavra. Eu te convido em nome de Jesus a entregar a sua vida para Jesus, a receber Jesus como teu Senhor e Salvador. Ou você que é crente em Jesus, mas que talvez se dedica em tudo, mas não se dedica na obra de Deus, mas não se dedica no trabalho do Senhor. Você tem tempo para tudo, mas não tem tempo para Deus, mas não pode se dedicar na obra do Senhor, não tem tempo para ensaiar, não tem tempo para se preparar, não tem tempo para apresentar algo melhor no reino de Deus, na casa de Deus. Será se realmente o reino é prioridade? E você que ainda não entregou a vida a Jesus, você que ainda não entregou sua vida a Jesus, existe alguma boa razão que te impeça de entregar sua vida a Jesus hoje, agora? E olha que precisa ser uma boa razão, porque para impedir você de entregar sua vida a Jesus, de assumir um compromisso de seguir Jesus, de servir Jesus, de abandonar os prazeres, de abandonar os vícios, de abandonar o pecado, tem que ser uma razão muito boa. Então existe alguma boa razão que impeça você de entregar a vida a Jesus, ser salvo por Ele hoje mesmo, agora, nesse instante? Se não existe, então entrega a tua vida a Jesus hoje. Assume um compromisso com o Senhor, de viver para a glória dEle. E se você quer assumir esse compromisso, eu te convido em nome de Jesus a fechar os teus olhos onde você está. Não se preocupe com as pessoas que estão do seu lado assistindo junto com você essa live. Mas eu te convido, seja agora, nesse momento, você que assiste agora, ou aqueles que assistirão depois, se você quer entregar a sua vida a Jesus, pare nesse instante tudo que você está fazendo. Se quiser se prostrar, se prostre, mas feche os teus olhos e repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, reconheço que preciso de Ti, reconheço que não posso salvar a mim mesmo, eu estou perdido, Senhor, sem Ti. Eu quero receber-te como meu Senhor e Salvador, e eu te peço, me receba como um filho, perdoa os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida. Eu quero ser uma nova criatura, eu estou disposto a ser salvo, e eu quero fugir desse mundo, eu quero fugir das paixões, eu quero, Senhor, valorizar muito mais a vida contigo do que os bens materiais. Eu quero, Senhor, renunciar tudo aos prazeres, aos vícios, a esse mundo para te seguir. Eu quero deixar de lado toda a religiosidade vã e eu quero viver uma vida com Cristo para a glória do teu nome. Eu te recebo como meu Senhor e suficiente Salvador. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Se você fez essa oração comigo, se você fez essa oração com fé, eu te convido aí onde você está, a colocar a sua mão direita no seu coração. Coloque a mão no coração e eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua vida. Feche os teus olhos. Coloque a sua mão no coração. Pai querido, eu oro, Senhor, por cada pessoa que assumiu um compromisso contigo nessa noite. Eu oro, Deus, por cada pessoa que assumiu um compromisso com o Evangelho, um compromisso com a Tua Palavra, de Te seguir, de Te servir. Eu oro, Senhor, por cada homem, mulher, jovem, criança, que entregou a sua vida a Ti nessa noite. Eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor esteja trazendo salvação, que o Senhor esteja trazendo mudança de vida, que o Senhor esteja trazendo transformação, e que esta pessoa possa, ó Deus, ter a vida transformada para a glória do Teu nome, como prova da presença de Jesus em seu coração. Pai, escreva o seu nome no livro da vida e dê a essa pessoa a força para resistir ao mundo, para resistir às paixões, às tentações e se refugiar nos braços do Senhor, porque em Teus braços há descanso.
podemos descansar em Ti. Podemos nos refugiar no Senhor. E eu te convido a entregar a sua vida ao Senhor. Você que já entregou sua vida a Jesus. Você que já assumiu um compromisso com a palavra de Deus. Eu te convido hoje. No capítulo 7, no versículo 14 de 2 Crônicas. A palavra é para você, que é povo de Deus, que já entregou a vida a Jesus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que falta para Deus restaurar a nossa terra? Sabe o que falta para Deus sarar a nossa terra? A igreja se arrepender. Arrepender-se dos pecados. Arrepender-se do seu distanciamento de Deus. E eu te convido, meu irmão, minha irmã, a se arrepender dos seus pecados. Eu te convido a abandonar os seus pecados. Sabe, você que vive desanimado, o nome disso é egoísmo. Porque você deixou de olhar para Jesus e começou a olhar para você mesmo. Começou a olhar para as suas próprias necessidades. Você que é hipersensível, o nome disso é orgulho. Você que se ofende com tudo, o nome disso é orgulho, é hipersensibilidade. Você é muito orgulhoso. Arrependa-se dos pecados. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e dê para nós um coração humilde e nos livre de todo o orgulho, de todo o tropeço. Feche os teus olhos comigo e vamos orar. Pai, nós pedimos perdão, Senhor, pelo orgulho do nosso coração. Nós pedimos perdão, Senhor, pela prepotência do nosso coração. Pedimos perdão pelo egoísmo da nossa parte, pelas vezes que só pensamos em nós, pelas vezes, Senhor, que só olhamos para nós, pelas vezes que só nos importamos com nós, com a nossa casa, com a nossa família, e não nos importamos com o Senhor. Deus, tenha misericórdia de nós, nos perdoa, Senhor, dá-nos amor pelos perdidos, ajuda-nos a olhar para os perdidos, a amá-los, em nome de Jesus. Pai, ajuda-nos para a glória do teu nome e nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E amém, Jesus. Querido, muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por você ter ficado conosco até esse tempo. Que Deus te abençoe. Irmãos, eu quero convidar vocês, eu quero convidá-los para a nossa campanha de oração e jejum. Eu quero te convidar para a nossa campanha de oração e jejum. Em nome de Jesus, desde o meio-dia de hoje, nós estamos em jejum de noticiário. Eu te convido em nome de Jesus. Se você não entrou em jejum ainda, entre nesse jejum conosco, em oração. Daqui a pouco eu vou fazer uma live no Instagram, que é a nossa devocional de hoje. Nós tivemos problemas técnicos mais cedo e a gente não pôde transmitir a nossa devocional de hoje. É um livro da Bíblia por dia. Ontem nós iniciamos com Gênesis. Hoje nós vamos fazer a nossa live pelo Instagram com o livro de Êxodo. E eu quero te convidar a fazer essa campanha conosco de jejum, de noticiários, até a meia-noite de amanhã. Até a meia-noite de amanhã. E hoje nós começamos uma campanha de oração, todos os batistas, em oração pelo Brasil, pela nação, pela pátria amada. Eu te convido em nome de Jesus, comprometa-se. Nós começaremos a nossa campanha de oração hoje à meia-noite. E lá no grupo da igreja eu queria convidar os irmãos. Eu vou organizar direitinho e eu vou colocar os horários. De meia-noite até 1 da manhã, de 1 da manhã até 2 da manhã, de 2 da manhã a 3 da manhã, de 3 da manhã a 4 da manhã, até fecharmos a meia-noite de amanhã. E eu quero te convidar para colocar o seu nome em um daqueles horários. Não vamos deixar nenhum horário vago. Não vamos deixar nenhum horário vago. É 24 horas de oração. A primeira igreja batista de Graça Aranha, juntamente com todos os batistas do Brasil.
24 horas de oração. São muitos pedidos de oração. Eu já coloquei lá no grupo da igreja os pedidos e os motivos de oração. Baixe no seu smartphone, se você ainda não baixou. Acesse e comprometa-se em 1 hora de oração pelo menos. Está aqui nesse canto. Está aqui nesse canto. Fala aí. Tá. Está aqui, né? Então está aqui no canto. É isso. Você pode então tomar aí como nota, observe, veja aí e comprometa-se em nome de Jesus. Nós estamos em oração e jejum de noticiários. Estamos em jejum, nem pelo celular, nem pelo tablet, nem pelo notebook, nem pela televisão. Nós não acessaremos e teremos acesso às informações. Eu te convido em nome de Jesus, desligue-se dos noticiários. E o momento que você ficava em noticiários, você vai orar, você vai clamar pela nação, pelo Brasil, em nome de Jesus. É 24 horas de oração e jejum para a glória de Deus. Brasil, pátria amada. Deus nos abençoe. Tenha uma ótima noite. Que a graça, a paz, a misericórdia de Deus e as santas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe e a gente então vai fazer o fechamento aí com o vídeo aí, o louvor na voz de Nívia Soares. Não seremos abalados. Se confiarmos, se descansarmos no Senhor, não seremos abalados. Não será você, não será